Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo para mais uma live. Hoje para tratar sobre o desenvolvimento econômico de Camboriú. Nosso convidado é o secretário municipal de desenvolvimento econômico aqui da cidade, Dr. Ângelo Gervásio. Fico feliz aí por ter aceitado esse convite. Já já acredito que ele vai estar entrando aqui ao vivo com todos vocês. Claro que a gente, como vereador, a gente sempre tem buscado contribuir para a promoção do desenvolvimento econômico do nosso município. Fato é que a gente já apresentou uma legislação bastante importante aqui para contribuir no desenvolvimento local, até porque a gente entende que a nossa responsabilidade como vereador é contribuir para que a nossa cidade possa se desenvolver e promover a economia local. Acho que é o principal pilar aí para que a gente possa crescer economicamente, gerar mais empregos e negócios. Fico feliz também porque a gente sabe que é um tema muito importante e logo eu vi que o Ângelo, daqui a pouquinho aqui, ó, solicitação, vamos receber então ele aqui. Deixa eu dar uma... Já está ao vivo com a gente aqui o Dr. Ângelo Gervásio. Ângelo, aí, legal. Já está tela dividida. Boa noite, Dr. Ângelo Gervásio. Muito obrigado por aceitar o convite. Boa noite, vereador John Leno, e boa noite a todos que estão nos assistindo agora nesse momento. Tá bom o áudio? Tá ouvindo bem? Tá muito bom, tá muito bom, tá muito bom. Vamos falar sobre desenvolvimento econômico de Camboriú e hoje dividindo essa live com o Dr. Ângelo Gervásio. Ele que já por 2 vezes foi vereador aqui na nossa cidade e aceitou esse convite do prefeito Elcio para fazer a gestão na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. E eu entendo muito bem da responsabilidade que tem, né, nesse desafio. E a gente vai conversar um pouquinho sobre os avanços que já tivemos e também os desafios pela frente que o gestor tem. E melhor do que ninguém para a gente falar com quem está tocando essa pasta hoje no município. Doutor Ângelo, suas saudações iniciais aqui para quem está nos acompanhando aqui pela nossa live. Novamente, boa noite a todos, né? É sempre uma satisfação muito grande poder falar sobre administração pública e ter pessoas interessadas, né? Um assunto tão importante, uma pasta tão importante. Agradecer ao prefeito Dr. Elcio, né, por essa oportunidade e também todos os vereadores que desde o primeiro momento me deram total apoio e sempre me ajudam para entender melhor o nosso município e fazer políticas públicas para o bem da coletividade. Sensacional. Eu penso que quando a gente consegue ter essa maturidade política de poder debater um tema tão importante, focado simplesmente no respeito, mas também no debate de ideias para poder contribuir de forma significativa para a promoção da economia local, nada melhor do que falar com aquele que está à frente dessa pasta, como o senhor mesmo falou, tão importante para o nosso município. Como vereador, fico feliz porque todas as vezes que faço as proposições, indicações, e também a gente convida para participar das nossas reuniões públicas e audiência, o senhor sempre está presente lá, doutor Ângelo. Isso é também um respeito com o Poder Legislativo, e eu fico feliz por isso. A gente fez recentemente algumas considerações acerca da importância de ter um plano municipal de desenvolvimento econômico da nossa cidade. Inclusive, tivemos recentemente uma live com o nosso querido amigo Cássio de Paula, que também está participando através da sociedade civil organizada desse tema, a Cibal, que participa também da frente parlamentar que a gente criou lá no Poder Legislativo. E recentemente eu fui o responsável por organizar uma reunião sobre a desburocratização na gestão pública. O senhor também esteve presente. Como vereador, fiz a lei do alvará simplificado, fazendo com que a gente possa facilitar a vida dos empreendedores, empresários do nosso município. A lei de isenção do MEI, que trouxe aí um benefício para mais de 10 mil microempreendedores individuais. E a gente está dia a dia batalhando para que a gente possa facilitar a vida das pessoas, para que elas possam empreender, ajudar o nosso município a crescer economicamente, mas especialmente para que a cidade possa crescer. Queria que falasse um pouquinho acerca desse desafio de gestor, como secretário do Desenvolvimento Social, o que vocês têm feito
para ajudar o nosso município a mudar desse patamar, que é uma cidade considerada por muitos, inclusive, é uma cidade dormitório. Eu vejo diferente, eu sei que a nossa cidade tem um potencial enorme, está crescendo, mas que precisa crescer muito mais pelo potencial que ela tem. Com a palavra, doutor Ângelo. Perfeito. Eu vi que tu falou da Cibalc e quando se tornou público a minha nomeação para secretário de Desenvolvimento Econômico, a primeira mensagem que eu recebi foi justamente do membro da Cibalc, Fernando Assante, e dando total apoio e colocando a Cibalc à disposição para que juntos a gente possa fazer políticas públicas de maneira inteligente, né? Como é a administração moderna, é fazer a política pública com o engajamento de vários setores. A experiência como vereador foi muito positivo para ter uma visão de fora para dentro. Tu já tivesse experiência nos dois lugares, eu fosse secretário e também agora vereador. Quando vereador, como representante do povo, a gente tem a visão da administração pública de fora para dentro, conversando com as pessoas, entendendo as demandas, e como secretário, prefeito ou participante da administração pública, a gente tem essa visão de dentro para fora. Trazer essa bagagem é muito positiva, como foi positivo a tua experiência dentro da administração e agora como vereador. Mas isso também não fez com que eu fosse um expert no assunto, até porque é um setor diferente até do que eu estava acostumado a trabalhar. Então, logicamente, nós gostamos disso. A primeira coisa que eu fui fazer é entender, porque muita gente até não entende a Secretaria de Desenvolvimento Econômico por ser uma secretaria burocrática, uma secretaria como Vossa Excelência mesmo citou numa das nossas conversas, uma secretaria meio que precisa muito dialogar com as outras secretarias para que realmente políticas públicas da Secretaria de Finanças, da Secretaria da Saúde, da Secretaria de Planejamento, da própria Fundação do Meio Ambiente e de obras e tudo isso juntos possa fazer algo positivo, porque sozinho nada pode ser feito. Vereador, secretário, só para registrar aqui, Cássio de Paula, Tá. parabenizando aí o trabalho, o empenho. Cássio. O Jonatas, a Paula também parabenizando, dando boa noite para gente. O Marlon também, vereador, entrou aí. Boa noite, queridos, que tem uma boa conversa. A Carol, então o pessoal da recuperadora, Rael, o Gringo entrou. Então, só para te saber que a gente está aí, uma galera acompanhando aí a nossa live. Pode continuar, secretário. Uma galera acompanhando, e uma galera muito especial, né? Uma galera que trabalha com esses assuntos que nós vamos abordar aqui. O Cássio, quando comecei secretário, o Cássio era o presidente do núcleo da Cibalc de Camboriú, também me ajudou muito. Pensando, naquele meu raciocínio, né? Primeira coisa é saber qual a competência do secretário de Desenvolvimento Econômico. Porque as pessoas têm muito a visão que o secretário de Desenvolvimento Econômico é aquele que traz empresas para o município. Se resume praticamente nisso. As pessoas que acham que reconhecem essa secretaria avaliam o secretário pelo número de empresas que ele traz para o município. E na própria lei, a primeira coisa que fala, competência do secretário de Desenvolvimento Econômico, é criar o Plano de Desenvolvimento Econômico Municipal. Primeira coisa. E, não tirando o mérito dos secretários anteriores, que foram todos maravilhosos, né? A gente sabe disso pela documentação que nós temos na secretaria, mas nenhum deles conseguiu colocar isso em prática, pela complexidade e também porque demanda valores, né? E como todas as outras secretarias, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem um orçamento, né? E a gente tem que trabalhar dentro daquele orçamento ali. Perfeito. Tendo conhecimento da competência do secretário de Desenvolvimento Econômico, é pesquisar, estudar sobre o assunto. E o senhor foi um dos que eu conversei a respeito,
inclusive pedi um livro da tua autoria, e também conversei com as instituições. A primeira delas foi realmente a Cibalc, assim como os profissionais da contabilidade, para saber, dentro de todas as diretorias, porque a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também é importante mencionar para o nosso público, para quem está assistindo agora e que certamente vai assistir depois, para entender que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ela tem 3 diretorias, que é a da indústria, do comércio e do turismo. E com a necessidade de se criar uma nova diretoria, que é a Diretoria de Inovação. Isso a gente já está trabalhando nisso, né? Inclusive já tem uma pessoa que participa de todas as reuniões, que é envolvido na área do TI da prefeitura, o POU, e com tudo isso, e claro, estudando sempre, nós começamos então a fazer as ações. Conversamos com o SEBRAE sobre a possibilidade desse trabalho de estudo para a criação do Plano de Desenvolvimento Econômico, e também conversamos com a FACISC, a DEL, inclusive o Cássio estava presente. Isso foi muito importante. 2021, embora já tinha uma abertura, mas foi o ano em que a Covid foi mais pesada aqui na nossa região e tal. Então, muitas ações acabaram sendo prejudicadas, principalmente relacionado a questões do turismo, de eventos do turismo, mas também deu possibilidade para que a gente pudesse fazer um estudo sobre tudo isso. E nós sabemos que nada mais vai ser como era antes, pós-pandemia. Então, no ano de 2021, também foi criado na ANFRE o Colegiado de Desenvolvimento Econômico. Isso foi muito positivo para todas as cidades, porque a troca de experiência é muito importante. Na administração pública, a gente copia muito, copia justamente políticas públicas que foram utilizadas em outros municípios e que deram certo. Isso é uma prática muito positiva. Outra coisa, secretário, desculpa te interromper, para quem não sabe o que é a ANFRE, é a Associação dos Municípios aqui da região da Foz do Itajaí, congrega aí 11 municípios, e a maioria desses municípios, além de estar interligado pela questão da geografia, também estão pela economia quando se trata do turismo, né? Então é importante, sim, estar participando desse colegiado. Só para a gente ilustrar, quem está acompanhando às vezes não conhece pelo termo, só para a gente ilustrar, mas pode continuar, secretário. Sim, não, isso é importante a gente sempre abrir esses parênteses para que a nossa linguagem não seja somente técnica e que todos que assistem ou que vão assistir consigam entender esse nosso diálogo aqui. É importante que as pessoas saibam que nós moramos numa parte do Brasil diferenciada, porque a região da ANFRE são 11 municípios que estão interligados de alguma forma, mas são muito próximos um do outro. Muitas cidades, muitas capitais têm uma área maior do que esse aglomerado. E a região da ANFRE foi a região que mais cresceu em população no estado de Santa Catarina, com a estatística do IBGE de 2020, e Camboriú também foi o que mais cresceu na região da ANFRE. Nós tínhamos, 2010, 62 mil, e com a estimativa do IBGE, hoje temos 87 mil, embora esses números são questionados por muitos que trabalham na administração pública aqui de Camboriú, acredito que até entre os vereadores, porque as estatísticas do IBGE nem sempre elas são corretas, até porque é muito genérico. Mas o projeto Dengue, por exemplo, da Vigilância Sanitária, faz um trabalho que mapeia todas as residências do município de Camboriú. E é renovado anualmente, porque todo ano é feito o trabalho. Então, lá onde tinha um terreno baldio, que usa a sigla TB, construir uma casa,
naquele ano que o pessoal da DENG passa, já paga o TB residência, R. Se ali abre um comércio, C. Então, o controle feito é muito mais preciso. Eu não sei, mas acredito que já estamos em 40 mil residências, 36 mil em 2020, então acredito que já chegamos a isso, mas o Pedro da DEM pode tirar essa dúvida. Sendo assim, é feito matematicamente o cálculo 3,7 pessoas por residência, se não me engano. Então, imagine, 40 mil já iria dar 120 mil, mas digamos que muitas dessas residências não estão prontas ou são utilizadas para locação. Mesmo assim, a gente ultrapassa os 100 mil habitantes. Isso é muito importante, e agora com o censo, isso vai ser muito importante, porque números são muito importantes. Tanto que, se tivesse atualizado, até o repasse do plano SIM, por exemplo, do governo do estado, seria melhor. Mas tudo bem. Voltando ao assunto inicial, 2021 foi esse ano problemático em algumas situações, mas nós então concluímos que o que seria mais importante dentro da questão orçamentária para levantar ou impulsionar esse pós-pandemia na questão econômica de Camboriú seria essa transferência mais direta do dinheiro público para o contribuinte, e nesse caso, aqueles que precisavam de qualificação profissional. Então, iniciamos no final do ano passado o programa Qualifica Camboriú, que o senhor até, que vocês até citaram na live. Eu assisti a live com o Cássio. Sim. É muito positivo, né? Então, é muito, muito positivo, porque o assunto que foi abordado lá, na verdade, dá continuidade agora. E são demandas que convergem. Então, nós que estamos na atividade do setor público de Camboriú, temos muita... o que nós achamos que precisa no município é muito parecido, né? E como vai colocar isso em prática, que sempre é o problema. Então, nós fizemos esse investimento com qualificação, baseado, claro, nas demandas não só do município de Camboriú. E outra coisa também importante, como secretário, expandiu muito essa minha mentalidade, e por muitas vezes fui muito bairrista, e entender que a nossa região aqui ela é totalmente dependente uma da outra, principalmente Camboriú, Balneário e Itajaí, que são 3 municípios que eles continuam, eles não param, não existe uma divisão, diferente, por exemplo, como Bom Jardim da Serra, Urubici e São lá do Sul. Elas são cidades vizinhas, mas para chegar de um núcleo urbano até o outro é 100 quilômetros. Aqui não, é tudo muito perto. Então, quando a gente fala do trabalho regional, que tu citou, por exemplo, o turismo, mas não só o turismo, né? A questão da saúde, as pessoas têm que entender que nós temos várias esferas, federal, estadual e municipal, que muitos serviços são prestados pelo Estado e não pelo município. E quando é prestado pelo Estado, não tem a mesma divisão territorial que o próprio município, citando aí a Celesc, né, que nós falamos muito na Celesc nos últimos dias por causa do ciclone e porque faltou energia elétrica e tal, e é muito cobrado o senhor, cobraram a mim, mas o serviço prestado para a Celesc é um serviço estadual e eles não têm a limitação do município de Camboriú. Assim como a prestação, por exemplo, da saúde, nós temos o Hospital Marieta Conde Bonhouse atendendo em Itajaí, mas toda a região, assim como temos o Hospital Ruth Cardoso no Balneário, Pequeno Anjo, temos o Hospital Cirúrgico de Camboriú. É um trabalho... Secretário, tu tocou num ponto importante para a gente retomar essa questão do desafio para promover o desenvolvimento econômico na nossa cidade, é que a parte de infraestrutura tem que ter uma contribuição significativa do Estado, e uma delas é na questão da distribuição de energia, instalando uma subestação em nosso município, né? A gente sente isso todos os dias. O que o governo municipal, a tua secretaria, tem feito nesse sentido para a gente tentar sensibilizar o governo do Estado nessa demanda? Principalmente quando acontece alguns eventos extraordinários, né? Então, a demanda municipal para a Celesc é muito grande, porque afeta
logicamente, a administração municipal. Quem é acionado são os vereadores e é o prefeito. Primeiramente, é importante sempre citar o tamanho do nosso município, porque o nosso município, com esse número de habitantes que nós achamos defasado, de 87 mil habitantes, já é o 14º do estado. Ultrapassou São Bento do Sul. Estamos atrás de Tubarão, que tem 107 mil habitantes. Então, pode ser que nessa atualização do censo, se não tiver a mesma defasagem em Tubarão, nós vamos ser a 13ª cidade do estado de Santa Catarina. Então, é hora do estado olhar para Camboriú também, com a potência que é, a força que é, o tamanho que é a cidade de Camboriú para o estado de Santa Catarina. Porque, claro, logicamente, que para que tenha o desenvolvimento econômico, não só as secretarias municipais, mas também empresas privadas, como abastecimento de água, também como empresas estaduais, como a própria Celesc, tem que dar uma garantia do serviço para que realmente as coisas possam acontecer. Mas a resposta da Celesc, e é muito importante também que os vereadores e o fazem, sempre questionam, a resposta da Celesc, o senhor sabe, é que a Celesc opera dentro da normalidade, que o tempo de energia que algumas casas ficam sem energia está dentro da média que a Celesc tem como meta, e que também a cidade de Camboriú tem sim suporte para receber mais empresas pelo que hoje é prestado pela Celesc. Desde a época de vereador, a gente via a própria Celesc falando de novos projetos, né, de subestações que viriam pelo Rio do Meio e tal, e tal. Então, o que a Celesc nos diz hoje em relação à possibilidade de aumento no empreendedorismo e mesmo empresas que consomem muita energia, que hoje nós temos essa possibilidade de manter. Perfeito. Secretário, voltando agora para outro assunto que a gente já comentou, mas a gente poderia atenuar mais esse assunto, é a questão da elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico. Tem prazo para isso? Vai sair? Quando vai sair? Eu acho que essa é a grande resposta que a gente precisa no momento. Sim. É obrigado a ter o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico. Então, mas antes disso, primeiramente vamos anunciar também, né, que nós fizemos um requerimento para que tivesse um reforço orçamentário na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na LOA do ano que vem, para a contratação de uma empresa para elaboração, para estudo e elaboração do Plano de Desenvolvimento Econômico local ou Plano de Desenvolvimento Econômico municipal. Né? Isso foi deferido pelo prefeito e já foi incluído, né, na LOA. Então, certamente que no próximo ano, no ano de 2023, durante todo o ano, né, vai ser contratado uma empresa para que auxilie o município, né, empresa que já tem know-how nesse assunto, que é melhor não citar até a empresa ou como que vai ser feita a contratação, né, porque existem algumas empresas que dispensam licitação, porque são órgãos ligados ao setor público. Enfim, mas uma Só para responder a Bruna aqui, a Bruna aqui, ela perguntou quem é esse senhor de óculos. A Bruna sempre está acompanhando a gente aqui nas redes sociais. É o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Bruna, e a gente está falando sobre economia local aqui. Se puder continuar na live com a gente, fala. Obrigado, Bruna. Obrigado, Bruna, e muito prazer em conhecê-la. Então, agora não me lembro mais o que eu estava falando. O Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico. Está previsto para 2023. Isso aí então. já é algo positivo, né? Já que vai algo acontecer. Positivo da nossa live, né? Porque
houve reunião, inclusive com o Cássio, inclusive com o Dr. Maico, que é o presidente da OAB, em relação a isso, juntamente com o prefeito, e o prefeito deferiu, né, e vimos a possibilidade, não é só deferir também, ver a possibilidade orçamentária, né, para o ano que vem, mas conversando com a Paula, com o Guido, secretário da administração, isso é certo, né? Então já vai ser incluído na LOA para o ano que vem, um aporte financeiro de, acredito, bom, foi pedido um aporte financeiro para o Plano de Desenvolvimento Econômico e para a FENAME, que a gente acredita que no próximo ano possa fazer, no valor de R$300 mil. Então isso já é algo sólido e garantido, né? E acredito que é muito importante até para mim como profissional político, que na gestão, né, nesse tempo curto que a gente sempre fica no serviço público, eu possa concluir isso que está lá na lei como primeira competência do secretário de Desenvolvimento Econômico. Verdade. E tu colocou um ponto muito importante. Quando eu fui secretário da administração, eu acompanhava muito os secretários inaugurando obras, né? Construindo escola, pavimentando, fazendo a drenagem pluvial, inaugurando posto de saúde. E eu sempre dizia nas reuniões que o secretário da administração ele contribuiu para que tudo isso acontecesse, e a maior reforma que ele podia fazer, a maior obra que ele podia fazer é dar condições para os seus colegas trabalhar, fazendo uma reforma administrativa. Foi o que a gente fez lá em 2009, que inclusive resultou no desmembramento da Secretaria de Planejamento Urbano, Indústria, Comércio e Turismo, onde a gente criou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico com esses 3 departamentos, né? O turismo, o comércio e a indústria, e agora a necessidade da inovação, até porque a economia ela está mudando, ela está tendo diferentes ações e a Secretaria precisa se atualizar, se adequar em relação a isso. E aí, minha segunda pergunta para ti, secretário Só que municipal. eu, na verdade, nem a primeira foi respondida, né? Porque, e isso é legal, bom que tenha esses... Isso, não, vamos conversar, aqui é uma conversa, né? O secretário, a primeira questão é assim, os desafios, né? O que eu entendi da tua primeira explanação é que é uma secretaria meio que está fazendo agora o Plano Municipal de Desenvolvimento através de uma empresa especializada, que isso é algo já previsto para 2023, que vai ser a grande obra da tua secretaria, porque de fato é a principal missão que tu tem que executar como secretário da pasta, e a gente entende que os desafios envolvem infraestrutura. Então, ou seja, tu depende também do governo estadual fazer a sua parte, das outras secretarias fazer a sua parte, né? Se tu tiver mais alguma coisa dos desafios para falar, fala agora, porque depois a gente vai para a segunda conversa. Já tem meia hora de live. Sério que já tem meia hora? Já. Depois a gente assiste e daí pensa, meu Deus, eu falei tanta coisa e não respondi o que deveria. Mas assim, ó, voltando lá para o Colegiado de Desenvolvimento Econômico, nós colocamos, eu fui um dos secretários que coloquei esse problema, né, que as secretarias, muitas das secretarias de desenvolvimento também não têm, e então, para baratear, digamos assim, nós contratamos via consórcio o SEBRAE para fazer também o plano de desenvolvimento econômico regional, porque nós temos essa dependência toda. Então, assim, por exemplo, lá no colegiado a gente sabe de muitas coisas, por exemplo, que vai ter investimento na casa de bilhão, Navegantes e Itajaí no setor portuário, vai dar muito emprego. Nós tivemos aqui curso de solda, MIG, MAG. Também, outra coisa que também vocês apontaram ali na live com o Cássio, tantas e tantos edifícios em Camboé, e hoje eu ainda sair com uma representante do SEBRAE, mas tanto prédio em Camboriú e tal, tanto prédio, e depois quem que vai fazer os móveis? O setor moveleiro, que é tradicional em Camboriú, que exportou muitos profissionais, assim como muitos padeiros, tinha fama de Camboriú de exportar muitos padeiros que aprendiam no Instituto Federal Catarinense, no antigo Colégio Agrícola e tal. Então, a gente também pensa nisso. E falando com os empresários da área, eles não conseguem novos profissionais porque não têm qualificação. Então, além da área da construção civil, além da área da solda, MIG, MAG, também nós temos novos projetos para novos cursos para frente.
Então, outra coisa importante, sendo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico meio, é importante a gente analisar, né, as demandas, principalmente desses profissionais, porque eu agora estou trabalhando com pessoa jurídica, então, qual a demanda, qual as necessidades, e a gente chega a esses problemas burocráticos que nós temos. E o que nós estamos fazendo para resolver isso? Que é importante que quem nos assiste entenda. Nós tivemos problemas, por exemplo, com os sistemas, porque o sistema que opera, vamos dizer, 90% da prefeitura é diferente hoje do sistema que é da Secretaria de Finanças e daí automaticamente da Procuradoria, porque essas duas secretarias elas precisam ter harmonia, porque a gente sabe que é a Procuradoria que executa os executivos fiscais da finança e tal. Mas agora tem uma licitação aberta que nós vamos contratar o novo sistema, né, que pode ser o IPM, o IBM, não lembro, e qualquer outro, porque é uma licitação aberta, mas que daí vai integrar todas as secretarias. O sistema vai ser integrado. E com isso nós podemos resolver muitos problemas que hoje são péssimos e principalmente apontados pelos contadores. Especialmente na por burocracia, exemplo, né? Sim, que vai de encontro, por exemplo, com leis que Vossa Excelência fez, que o próprio Marlon fez recentemente, né? Porque, por exemplo, fazer a maioria desses serviços que hoje é necessário ir na Câmara, ir na Prefeitura, isso possa ser feito de maneira digital. Outra coisa também importante, a utilização de papel, por exemplo, né? Nós já temos engatinhando um sistema de memorandos internos, mas que não pode ser efetivado porque o sistema ainda não opera de maneira diferente. Além disso, e trabalhando junto com o Paul, que essas questões que a gente aprende juntamente com o colegiado e é tanto falado, né, na modernidade do serviço público, buscar da iniciativa privada modelos que deram certo, trazer isso para a administração pública, profissionalizar a administração pública. Então, em cima disso, a gente já tem outros projetos que estão em andamento, como, por exemplo, unificar também toda a rede de telefonia do setor público, unificar toda a rede de internet do setor público, e as pessoas têm que saber que uma coisa é diferente da outra, porque a gente já sabe que tem empresas que apresentam, que oferecem, né, projetos inteligentes de economia e eficiência sem o aumento de tributos, isso é importante. Como que nós vamos melhorar a arrecadação do município, que isso é muito importante para o desenvolvimento econômico? Como que o secretário de Desenvolvimento Econômico, juntamente com o secretário de Finanças, pode melhorar a arrecadação sem aumentar o tributo e ainda possibilitando, por exemplo, benefícios fiscais? A gente sabe que quando alguém abre uma empresa, por exemplo, ela abre essa empresa na União, né? Na Receita Federal. Lá ela apresenta um endereço. Então ela vai apresentar o endereço de onde ela vai estar fisicamente. Então, com os dados, tem empresas que pegam os dados da Receita Federal e vê lá, tem 20 mil empresas com endereço de Camboriú. E confronta esses dados com o que nós temos no município, com o Cadastro Municipal de Contribuinte, e vê que no cadastro o número é muito aquém daqueles que estão lá. Porque nós temos problema com fiscalização. Nós temos um paradoxo aqui. Primeiro é que a máquina pública, e a gente sempre aprende isso quando estuda a administração pública, quando estuda ciência política, que a máquina pública ela tem que sempre ser mais eficiente e mais enxuta. Mas, por outro lado, também falta funcionário público em determinadas áreas, como, por exemplo, a fiscalização, né? Por um lado, a gente
fala, por exemplo, na liberdade econômica. Vamos falar sobre Sim. liberdade econômica, por exemplo. Isso, a liberdade econômica prevê a boa-fé do contribuinte, né? Mas só que a boa-fé não pode ser confundida também com a falta de legalidade daquilo, né? Não é porque não precisa, né, ter um alvará sanitário que aquele estabelecimento não tenha que cumprir as regras sanitárias. Então, tem que tomar muito cuidado. Flexibiliza, mas também tem que ter a educação do contribuinte. A contrapartida, né? Isso, e manter. Contrapartida. Então, com... A doutora Sueli Peixoto aqui está parabenizando a iniciativa desse bate-papo aí. Seu colega de profissão aí. Doutora, obrigado por estar ouvindo aqui a nossa conversa. Então, e essa integração, o governo digital, essa integração é uma das soluções para enfrentar a burocracia e desenvolver o município de forma competitiva na questão econômica. Então, já há sinais que isso vai acontecer no governo municipal em cima dessa tua explanação agora. É isso, secretário? Sim. Então, o que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem evoluído, né? Vamos dizer assim, desde o momento que eu entrei até agora, não por mérito meu, mas sim por esse conjunto, né? Então, observar a demanda, as dificuldades, e que eu escutei muito, tu sabes, tu me conheces, que sou muito humilde para ouvir as pessoas naqueles assuntos que eu não tenho muito conhecimento, que não sou especialista, ou que ainda estou estudando. E essa humildade é muito positiva e eu tenho aprendido muito nesses últimos 2 anos, algo fantástico, pós-graduando, me especializando, né, numa área que não era do meu cotidiano, né? Então, isso é muito importante. Essa questão, então, da integração do sistema e dentre outros fatores ali, eu já nem me lembro Sim. mais o que foi abordado. A Mari também parabenizou aí pela iniciativa da integração, porque essa é uma tendência global, né? E os governos locais precisam dar essa resposta para a sociedade, né? Agora falta 20 minutinhos para nós terminar a nossa live. Vamos falar agora sobre as principais ações aí para desenvolver a economia local. E uma questão que a gente já debateu muito, doutor Ângelo, eu e você, foi em relação qual que é a matriz econômica de Camboriú. O senhor pode dar uma explanação para a gente sobre esse questionamento? Isso é muito importante, né? E isso a gente vem conversando já há anos, né, John Lennon? A gente conversa disso há anos. Eu me lembro ainda numa reunião que nós estávamos e tu falar ainda, né, do setor de prestação de serviço, né? Lembra? Quando Lembro. Numa das nossas reuniões que nós estávamos discutindo isso, tu levantou isso, que Camboriú, ele é magnífico na questão da prestação de serviço, e isso vem de anos, né? Vem de anos, nós já falamos disso, mas para quem não sabe, de anos que Camboriú, digamos, exporta mão de obra qualificada e profissionalizante. Isso acontece desde do início, né, da colonização aqui da nossa região, e isso aconteceu na década passada, no século passado, podemos dizer assim, quando o Instituto Federal Catarinense profissionalizou muitos camborienses, principalmente nessa área da panificação. Aí depois, com a explosão da construção civil do balneário, inclusive existia um barulho aqui constante, que era os bate-estaca, né? O horário comercial de balneário era o dia todo, bate-estaca, a construção e tal, e pessoas que vieram principalmente do Paraná morar aqui, e nós se profissionalizaram, e hoje são os melhores prestadores de serviço na área da construção civil. Pessoas que fazem serviços únicos, porque, pensa, uma pessoa rebocar uma casa, um prédio normal, tudo bem, mas profissionais que ficam pendurados nessas torres que nós temos em Balneário Camboriú, e agora em Camboriú, porque já temos prédios de 30 e outro de 40 andares que vai ser feito aqui, profissionais que trabalham na área externa desses prédios,
fazendo os acabamentos, que a gente não presta atenção, mas que são profissionais que têm uma qualificação como poucos, né? Que além de pedreiros e pintores e etc., também são alpinistas, né? Que trabalham em alturas e têm esse Verdade. preparo. Beleza. Aí também outra coisa que eu me lembro sempre como vereador, e nós discutíamos muito, é o seguinte, a questão do turismo. Porque nós falávamos, poxa, Balneário Camboriú recebe milhares de turistas por ano, e como que a gente vai aproveitar esse turista aqui para Camboriú? E também aprendi muito com isso, muito com a Carla Camargo, que é a nossa diretora de turismo, que no Balneário Camboriú existe um turismo de massa. É o turismo, vamos dizer assim, da festa, da modernidade, da facilidade, de tudo muito próximo, de não precisar caminhar muito, da gastronomia. É um turismo que vem muito dos interiores, por exemplo, né, do agronegócio, de pessoas que moram em cidades do interior, então elas querem cidade, modernidade e muito gás carbônico e luzes, é isso. Não é o turista que quer vir para o interior, que quer vir para a contemplação. Então, nós temos em Camboriú um turismo diferenciado, que é um turismo de contemplação. Nós temos em Camboriú 75%, se não me engano, que é a área rural de Camboriú, e que ela é uma área que não é explorada, não massivamente para o agronegócio. Nós sabemos que Camboriú é extremamente urbano. O que nós temos de produção agrícola não chega a 3%, se não me engano, da nossa economia. Então, a nossa área está muito bem preservada. E também por causa de outros atrativos turísticos e tal. Então, nós recebemos, e cada vez melhorando isso, muitos visitantes, que é aquele que não fica, não passa a noite em Camboriú, e também turistas. Mas e o turismo de massa? Esse turismo de massa nós já aproveitamos na nossa economia, porque quem preenche as vagas de trabalho do Balneário Camboriú é o camboriuense. Falta muitos dados, vereador John Lennon, e sempre que tu puderes, é importante nos ajudar. Por exemplo, nós não sabemos quantos camboriuenses vão para Balneário Camboriú todo dia trabalhar. Mas a gente sabe que se não for o camboriuense para Balneário, a cidade para. O shopping Verdade. não abre, os elevadores não funcionam. O Balneário Camboriú tem uma população de pessoas idosas, pessoas aposentadas em um serviço público, que têm condições financeiras para manter a vida nos quadrantes ali mais importantes de Balneário Camboriú, assim como empresários e artistas e jogadores de futebol. Não são essas pessoas e nem os filhos dessas pessoas que vão ocupar as vagas de trabalho que existem no setor do comércio de Balneário Camboriú. Então, a gente não pode nunca, de maneira nenhuma, querer fazer uma porteira e fechar Camboriú, porque uma cidade depende da outra. E o que nós temos que fazer, sim, é dar a possibilidade para que tenha esse deslocamento. Que daí é o que a gente conversa tanto sobre mobilidade urbana, como que nós vamos fazer para melhorar o tempo e que os nossos trabalhadores vão e voltam da cidade de Camboriú. Então, nós já falamos que nós dependemos muito do turismo de massa, sim, né? Nós somos uma cidade em que a economia é aquecida graças ao turismo de massa da nossa região aqui, sem dúvida nenhuma. Nós sabemos também que temos os melhores prestadores de serviço da área da construção civil do Brasil, né? Poucos profissionais no Brasil têm a mesma qualificação que os nossos camboriuenses. Secretário, então, secretário, é certo afirmar que um pilar da nossa matriz econômica é a questão do serviço. O setor de serviços move a economia local, certo? Sim. E daí também, de tudo isso que eu estou falando, daí eu ia falar também do superaquecimento da construção civil no município de Camboriú, né, que emprega muita gente e chama a atenção, por exemplo, do Sinduscom,
esse crescimento aqui na nossa região. Também, e daí aí a gente conclui, vereador, que não existe uma resposta para essa tua pergunta de qual a matriz econômica do município de Camboriú. Por essas nuances e esse diferencial que tem a nossa cidade, de ser uma cidade grande em população, de ser uma cidade totalmente interligada com outra cidade, ou com talvez outras duas cidades, porque também Itajaí também é importante disso, e nós, digamos, apostarmos todas as nossas fichas numa questão só. Nós sabemos que nós não somos agrícola, porque às vezes a gente escuta, até ouve as pessoas, o Camboriú é um município agrícola, que não é agrícola, mas que também... Até porque a gente tem um território muito grande. Quero agradecer o Luizinho Souza, boa noite, vereador John Leno, secretário Ângelo. O que acontece? O setor agrícola passa também a sofrer aí um evento muito interessante, que é a valorização imobiliária, ou seja, a terra aqui fica muito cara para poder produzir na questão agrícola. Mas, só porque a gente tem mais 14 minutos, quero aproveitar da melhor forma possível. A gente entende, então, que o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico vai dar essa resposta para médio e longo prazo. Vai dar essa resposta, mas é importante a gente entender que a cidade de Camboriú ela é diferente de outras cidades que têm uma matriz econômica única. A Ametista, no Rio Grande do Sul, vive da pedra. Então, às vezes, a gente tem essa vontade. Vou pegar os descendentes de italiano e vou criar uma festa igual Nova Trento. Criou-se essa necessidade, né? Eu vou pegar os alemães, entendeu? Mas a nossa cidade é uma cidade totalmente diferenciada. E eu tenho certeza que, se for procurar dentro de Camboriú, nós encontramos pessoas de todo o Brasil. Nós conseguimos representantes de todo o Brasil, de todas as capitais, porque aqui tem gente de todos os lugares. E isso é muito positivo, porque isso vai fazer com que Camboriú fez com que Camboriú seja a menina dos olhos. Porque é incrível o quanto que o empresariado está olhando para Camboriú, tem interesse em Camboriú. Eu até, enquanto tu estava falando, eu quase te cortei ali para te falar uma coisa importante também, mas agora eu não lembro, e eu sei que depois eu... Nós temos a questão do nosso interior, que pode ser aprovado. Tu até falou de um projeto sobre energia, né? A gente tem referência nisso. Uma economia diversificada por vários setores está agindo, e o plano vai ajudar a desenvolver isso. Sim, nós somos hoje produtores de água, né, graças a com a Emasa, e que protege as terras rurais de Camboriú. Para quem não sabe, também é importante. Daí o que eu ia te falar é que, como o Balneário Camboriú tem a área urbana mais valorizada do Brasil, Camboriú não é diferente disso. A área urbana de Camboriú é super valorizada, mas a área rural de Camboriú é a mais cara do Brasil. E isso foi nos apresentado em 2015, numa apresentação de mestrado no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú. Então, que a área urbana de Balneário, que só tem área urbana, não tem área rural, é a mais cara do Brasil agora, nesses últimos anos, mas desde 2015, a área rural de Camboriú é a mais cara do Brasil, porque Balneário Camboriú não tem área rural. Nós temos a informação da IPAGRE, 12% da área de Camboriú é pastagem subutilizada. A nossa proteína aqui é a proteína animal de carne de boi. E nós temos 12% do território que é pasto, mas ele é subutilizado. Então, essa área ela pode ser utilizada para geração de energia. É importante a gente entender que, como as novas práticas de políticas públicas, a própria sigla ESG, defendida, visa sempre o desenvolvimento econômico, mais preocupado com a sustentabilidade. Nós sabemos que combustíveis fósseis eles estão esgotados, e além disso todo o mundo vai em direção a energias mais limpas.
uma dessas realidades são os carros elétricos, que cada vez mais vão substituir os carros a combustão, isso sem dúvida nenhuma, até porque os preços estão cada vez mais acessíveis. Falta política pública no estado de Santa Catarina em relação à isenção fiscal para proprietários de carro elétrico, que nós não temos no estado de Santa Catarina, mas a nível municipal nós podemos trabalhar, por exemplo, com redução da alíquota do ISS de 5% para 2%, que eu acho que é o limite, para aqueles que trabalham com a área de energia elétrica. Então, eu tive em reunião com a Celesc há pouco tempo, até. Às vezes a Celesc é um pouco desestimulante, né? Porque sempre coloco... Mas o Pedro Moleri, seu Pedro, eu falei para o Pedro, parece um tio meu lá de Camboriú, que ele é bem manezinho, fala igual eu, e é o jeito de falar sempre, não com negatividade, mas com uma certa grosseria natural daqui, mas muito bem atendido pela Celesc, que me explicou como que funciona tudo. E então a gente está estudando, né, em cima desses pontos para colocar Camboriú como pioneiros em algumas questões. Quem sabe daqui a uns anos ser um produtor de energia. A gente sabe que consumidor para essa energia não falta, né? Não Verdade. falta. Então vai agora de interesse do setor, principalmente privado, né, em fazer, se chama consórcios. Quem quiser produzir energia, por exemplo, ele precisa fazer um consórcio com outros CNPJ e produzir a energia e poder distribuir. Não existe um mercado de energia. Não existe eu produzir energia, jogo na rede e negocio. Não, esse sistema não funciona no Brasil, mas existe sim a possibilidade de empresários ou empresas em se unirem e produzir energia, às vezes por um terceiro, e utilizar essas áreas que nós temos de pastagem subutilizada. Secretário, acabou a live, 1 hora passou rapidinho, né? A gente poderia ficar aqui mais tempo, mas pelo Instagram aqui 1 hora tem que terminar. Eu quero te agradecer por aceitar esse convite, né? Eu tenho me dedicado muito na Câmara a sempre estar cobrando do governo municipal ações em favor do nosso município e vejo que o senhor tem muita maturidade política de participar da live e a gente discutir um tema tão importante, deixando de lado qualquer questão política partidária e focando no assunto que a sociedade tem por interesse. E só de você aceitar esse convite, eu já fico feliz porque demonstra que a gente tem maturidade política para debater, discutir, podemos em alguns momentos discordar de alguns pontos, mas o nosso objetivo é comum, é ajudar Camboriú. Então eu quero te agradecer por aceitar esse convite, espero poder fazer uma outra live, porque esse tema é um tema muito importante que a gente deve estar sempre colocando em pauta. Quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. Ainda tenho tempo para minhas Tem, considerações? uns 2, 3 minutos aí, tranquilo. Eu quero agradecer, né, claro, a oportunidade, pedir até perdão para quem nos ouve ou que vai nos assistir, porque às vezes a gente se desvia muito do assunto, até porque a gente tem muita coisa para falar, mas isso é importante. E o mais importante é saber o que já foi feito e o que vai ser feito agora nos próximos meses, principalmente em relação à desburocratização, principalmente em relação à possibilidade do empresário, nós estamos falando aqui de pessoas jurídicas, de conseguir as suas certidões, os seus alvarás, as suas possibilidades. Por exemplo, com o novo sistema, tanto a viabilidade, né, como os alvarás, como a emissão de notas e a questão do pagamento de tributos vão ser facilitados. Então, isso vai ao encontro de leis aprovadas pelo vereador e também pelo vereador Marlon, e também é o que o prefeito quer, né? Então, é importante entender que nesse assunto todos os agentes políticos convergem no mesmo ponto. Sabe qual a dificuldade e agora trabalha para tentar resolver. Verdade. Vamos, 1 hora nós vamos ter uma live só para falar do Distrito Industrial, né, que é outro tema bastante importante,
Muitas pessoas falam sobre isenções, o espaço para poder receber novas empresas. Daria uma outra live e no outro momento a Dava. gente faz. Plano diretor, Plano né? Eu diretor, esqueci de te vamos falar. falar, John Lennon, Sim, vamos falar. importantíssimo. Vamos falar sobre É isso numa outra importantíssimo live. isso, cara. É verdade, Mas tá plano bom. diretor é importante. Doutor Ângelo, obrigado pela participação. Vamos encerrar por aqui. Fico muito feliz aí. Um abraço a toda a tua Obrigado. equipe aí, ao governo municipal. Abraço a todos.